Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez estamos aqui fazendo esse vídeo nesse período de pandemia, infelizmente, né? A pandemia aí do coronavírus. E mais uma vez esse vídeo é dedicado, claro, a todos os inscritos no canal, todos os que se dedicam ao estudo do direito processual civil, mas especialmente aos meus alunos do sétimo período do Centro Universitário FAMetro. Então, como eu havia dito anteriormente, existia um vídeo postado tratando das partes no processo de execução. Só que era um tanto quanto extenso, o áudio não estava legal, enfim. Esse vídeo eu estou refazendo ele em duas partes. A primeira parte já foi postada, na qual eu tratei da atuação de quem está no polo ativo da execução. Né? E agora, continuando no tema partes no processo de execução, vamos falar daqueles que podem estar no polo passivo, ok? Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos então dar prosseguimento ao tema partes no processo de execução. Neste vídeo, nós vamos falar dos legitimados no polo passivo. Então vamos lá ao nosso roteiro. Vejamos de início a respeito dos legitimados para execução no polo passivo, conforme artigo 779. Vamos ver o que diz Alexandre Freitas Câmara. Agora, antes de vermos o que diz Alexandre Freitas Câmara, vejamos a redação do artigo 779. Vamos a ele. O Código de Processo Civil, no artigo 779, diz o seguinte: a execução pode ser promovida contra. Então, quem é que pode estar no polo passivo no processo de execução? Então, começa com o devedor, né? O devedor, reconhecido como tal no título executivo. Mas aquela mesma observação que fizemos no vídeo anterior, de que geralmente quem está no polo ativo é o credor, mas às vezes outras pessoas podem assumir o polo ativo, essa mesma observação se aplica aqui no polo passivo. Normalmente quem está no polo passivo é o devedor, mas nós vamos ver que outras pessoas podem sucedê-lo. Tá? É isso que vai acontecer com relação ao espólio, ao novo devedor que assumiu com o consentimento do credor a obrigação resultante do título executivo, o fiador, o responsável titulado bem vinculado por garantia real, penhor, hipoteca, anticrese, né? O responsável tributário. Então, o que nós faremos hoje é basicamente a análise do artigo 779, ok? Agora sim, vejamos a capa da obra do Alexandre Freitas Câmara. É essa obra aqui, ó. Alexandre Freitas Câmara, O Novo Processo Civil Brasileiro. Essa é a terceira edição, deve ter edições mais recentes, né? Claro, essa está de acordo com o novo Código de Processo Civil, editora Atlas, tá? Então vejamos o que diz Alexandre Freitas Câmara na página 325. Ele diz o seguinte, ó. Percebam que aqui o Alexandre Freitas Câmara acaba sintetizando tudo que a gente vai falar durante esse vídeo. Ele faz uma síntese aqui e a gente vai trazer pormenores, inclusive, de outras obras de processo civil a respeito desse tema. Mas é interessante essa síntese que ele faz. Ó. Ele, claro, na obra ele discorre primeiro a respeito da legitimidade no polo ativo. E aí quando ele fala da legitimidade no polo passivo, no processo de execução, ele diz o seguinte. Ó, já a legitimidade passiva originária, lembra que a gente falou no vídeo anterior da legitimidade ordinária? Ou originária, se preferir, né? É a do devedor, reconhecido como tal no título executivo. A gente acabou de ver, né? A redação do 779 no seu inciso 1. Não é apenas o caso daquele que o título judicial condena ao cumprimento da obrigação, mas também o emitente do cheque ou da nota promissória, o sacado da letra de câmbio, entre outros. Percebam que aqui o Alexandre Freitas Câmara faz uma menção aos títulos executivos judiciais e aos títulos executivos extrajudiciais. Então ele fala, ó, devedor não é só aquele que consta na decisão, que condena ao cumprimento de obrigação, mas também aqueles que constam em outros títulos executivos que não sejam judiciais, ou seja, em títulos extrajudiciais. É essa a distinção que ele faz aqui a princípio. E aí ele prossegue dizendo, também tem legitimidade passiva, secundária ou superveniente, alguns falam sucessiva, né? Também não seria errado. O espólio, falamos no vídeo anterior a respeito da figura do espólio, né? Ou os sucessores do devedor original, conforme o 779, inciso 2. O novo devedor que assumiu com o consentimento do credor, essa observação é importante, a obrigação resultante do título executivo, é o 7793. Nós vamos ver depois também o que diz o Código Civil, né, no 299. O fiador do débito constante no título executivo extrajudicial,
Essa é a redação do inciso 4 do 779, mas nós vamos ver que a fiança pode ser judicial também, tá? Mas não o fiador do débito representado por título judicial. Essa ressalva é importantíssima, a gente vai ver que tem inclusive um enunciado de súmula do STJ já há algum tempo sobre esse assunto, né? Salvo se tiver participado do processo de conhecimento. É isso que o STJ dizia isso, salvo engano, desde 2002. A gente vai conferir já já com relação ao enunciado de súmula 268, né? E agora é a redação do 513, parágrafo 5º, que a gente vai já ver também, tá? O responsável titular do bem vinculado por garantia real, então hipoteca, penhor, anticrese, ao pagamento do débito, conforme o 779, inciso 5, e a gente vai ver que isso aqui só ocorre no limite do valor do bem, a gente vai já ver. Ou o responsável tributário, assim definido em lei, e aí nós vamos ver também o que diz, já vimos, né, o 7796, e vamos ver o 121, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Tá? Que, aliás, eu nem tenho ele salvo aqui, mas eu abri num site. Vamos mostrar logo aqui o que diz o Código Tributário Nacional no 121. Qual é o inciso? Parágrafo único, inciso 2. Então, vamos lá. Código Tributário, 121, parágrafo 1º, inciso 1. Então, ó, sujeito passivo, disposições gerais, né? Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal disse: 1. Contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. 2. Aí o responsável. Responsável quando sem revestir a condição de contribuinte, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Não sou a melhor pessoa para explicar direito tributário para vocês, não, mas no Código Tributário, aqui a partir do 128, é tratada a responsabilidade tributária, né? Então diz que sem prejuízo do disposto nesse capítulo, ele pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa. Então é essa situação aqui, daqui a pouco a gente vai falar especificamente desse tema, a gente volta aqui ao Código Tributário Nacional, apesar de, como eu já disse, não ser a melhor pessoa para falar de direito tributário com vocês, tá? Então, contra todos eles, pode a execução instaurar-se ou passar a se desenvolver, ingressando o legitimado secundário no processo por sucessão processual. Então, de início, quem está no polo passivo da execução, claro, é o devedor. Mas nós vamos ver que outras pessoas podem sucedê-lo, como o espólio, como aquele que assumiu a dívida, né? Fala-se de assunção de dívida ou cessão de débito, se preferir. Enfim, dentre as outras hipóteses aí do 779, é ele que nós vamos analisar agora, inciso por inciso, tá? Notem que aqui o Alexandre Freitas Câmara faz uma síntese perfeita a respeito da legitimação passiva, né? Mas vamos seguir, vamos ver mais pormenores a respeito de cada hipótese. Então, a primeira delas é com relação ao devedor. Logo, 779, inciso 1, fala primeiro do devedor, que geralmente é o executado, né? Não tratem devedor e executado como expressões sinônimas, não são. Mas, claro, normalmente o executado é o devedor. Mas nós vamos ver que pode ser também o espólio, quem assumiu a dívida, o fiador, responsável por garantia real e responsável tributário, que correspondem a cada um dos incisos do 779, tá? Então, vamos falar primeiro do devedor. Então, a respeito do devedor, olha o que diz Humberto Teodoro Júnior. Vou mostrar novamente a capa do livro, eu mostrei no vídeo anterior, mas não custa repetir. É essa obra aqui, tá? Curso de Direito Processual Civil, volume 3, Execução Forçada, 52ª edição, editora forense, tá? Claro, de acordo com o novo código, né? Então, vamos ver aqui o que diz Humberto Teodoro Júnior, é a página 297 daquela obra que eu mostrei a capa para vocês. Olha o que ele diz, falando da figura do devedor. 779, inciso 1. O primeiro legitimado passivo para execução forçada, segundo o 779, inciso 1 do novo Código de Processo Civil, e aí ele repete a redação do Código, né? O devedor reconhecido como tal no título executivo. Como diz o Alexandre Freitas Câmara, seja o título executivo judicial, seja o título extrajudicial, né? Se se trata de execução de sentença, aí o título é judicial, o executado será o vencido no processo de conhecimento e sua identificação far-se-á pela simples leitura do decisório exequendo, pela simples leitura da decisão, né? Convém lembrar, todavia, olha que observação importante, ó, que não apenas o réu pode ser vencido, pois também o autor, quando decai em seu pedido, é condenado aos efeitos da sucumbência, custas
e honorários advocativos. E eu vou além. Você não pode desprezar a possibilidade de ter havido reconvenção, né? E por conta do acolhimento do pedido feito na reconvenção, o autor sair condenado, né? Disse que o réu se faz autor, né? Então ele pode sair, o autor pode sair condenado por ter havido uma reconvenção, ou ainda, a depender do caso, pode a ação ter natureza dúplice também. E o autor também pode sair condenado, tá? Assumindo assim a posição de vencido e sujeitando-se à execução forçada sob a modalidade de cumprimento de sentença, que é o nosso próximo assunto, tá? O próximo tema que eu vou abordar com vocês aqui no canal é cumprimento de sentença. Então, conforme o 513. Também o opoente, aí está se falando da oposição. A oposição é um instituto interessante. Me perdoem que eu vou molhar a garganta aqui. Mas a oposição é interessante porque no Código Revogado, ela era classificada como uma modalidade de intervenção de terceiros, né? A oposição. Agora está em procedimentos especiais, né? Mas, enfim, de repente depois eu até posto um vídeo para tratar disso com vocês, com relação à oposição. Depois vocês vejam o artigo 682, Código de Processo Civil, tá? O denunciado à lide, já tem o vídeo postado sobre a intervenção de terceiros, então já falei da denunciação da lide, artigo 125. O chamado ao processo, artigo 130, já tem vídeo postado sobre esse tema também. Acho até que tem que atualizá-los, mas enfim, os que estão postados já estão de acordo com o novo código. Quando integrados à relação processual e vencidos. São partes legítimas para sofrer a execução forçada de acordo com o teor do título executivo judicial, sentença condenatória. Então veja, mas é sempre o réu que vai ser executado. Não, olha aqui a quantidade de pessoas que podem ser executadas também. O próprio autor, o terceiro aqui que participou da relação processual, né? Então, da mesma forma, se a execução for de título extrajudicial, será sempre legitimado passivo aquele que figurar no documento negocial como devedor. E aqui me perdoe Humberto Teodoro Júnior com todas as vênias, mas eu acho exagerado dizer que sempre. Nem sempre a gente vai ver em seguida, basta olhar o inciso 2. Né? Tá lá como devedor uma pessoa física, ela falece. Não vai ser mais ele o executado, vai ser o seu espólio. Né? Então eu não diria sempre legitimado, né? Diria normalmente, né? Quase sempre, mas sempre, aí eu já não concordo, eu acho um pouco exagerado, mas claro, temos que respeitar aqui a opinião de Humberto Teodoro Júnior, que certamente diz isso para fins didáticos, né? Mas ele próprio na sua obra já explica a questão de quem pode suceder o devedor na relação processual, né? Ele explica muito bem isso. Vamos em frente. Vamos falar agora da figura do espólio. E aqui novamente eu lembro, né? Eu sei que muitos dos meus alunos não estudaram ainda direito das sucessões. Então talvez valha a pena pegar uma obra de direito civil para entender melhor a sucessão. Mas aqui, por enquanto, basta você pensar que quando se fala em espólio, significa que alguém faleceu, deixou patrimônio, esse patrimônio ainda não foi dividido entre os herdeiros. Então existe a figura do espólio. Foi aberto um inventário, judicial ou extrajudicialmente. Já falamos da legitimidade ativa do espólio, vamos agora ver a legitimidade passiva. Lembrando que o espólio é representado em juízo e fora dele pela figura do inventariante, tá? Que geralmente é um herdeiro. Né? Então, feitas essas considerações, vamos ver aqui com relação ao espólio que diz Marcos Vinícius Gonçalves na página 46. A obra é esta aqui, ó, tá? Novo curso de Direito Processual Civil, execução, processo nos tribunais, 9ª edição. Tá claro, sempre de acordo com o novo Código de Processo Civil. Então, olha o que ele diz, especificamente com relação ao espólio. Quando o espólio ou herdeiros figuram no polo passivo, por que ele diz espólio ou herdeiros? Porque muitas vezes não é aberto o inventário. Então, a rigor, não existe o espólio propriamente dito. E aí os herdeiros podem responder. Mas sempre de acordo com o que a gente vai ver em seguida aqui, que é a determinação das forças da herança. Sempre de acordo com as forças da herança. Ou seja, sempre de acordo com o patrimônio deixado pelo falecido, nada além disso. Né? Então, quando o espólio e herdeiros figurarem no polo passivo, deve-se cuidar para que a execução não ultrapasse, olha lá, ó, as forças da herança. Por que ele fala em forças da herança? Porque não se transmite dívidas aos herdeiros. Né? O que vai responder pelas dívidas deixadas pelo falecido é o patrimônio que ele deixou. Tá? Então, de acordo com as forças da herança. Se o falecimento ocorrer quando do processo já estiver em curso, a sucessão processual far-se-á na forma do artigo 110 do Código de Processo Civil. Ou, se necessário,
por habilitação, conforme estabelecido nos artigos 687 seguintes desse mesmo Código. Então vejam, vamos ver aqui o que diz o artigo 796, essa questão das forças da herança. O espólio responde pelas dívidas do falecido, na estimação passiva, na execução. Mas, feita a partilha, então vejam, quando é dito aqui que foi feita a partilha, significa que não tem mais espólio. Então, não havendo mais espólio, os herdeiros respondem. Olha lá, ó, cada herdeiro responde por elas, pelas dívidas. Mas veja, eu até destaquei em azul aqui, ó, dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Eu não sei se está atrapalhando vocês, mas tem um barulhinho aqui do motor do dentista que, enfim, espero que não atrapalhe muito o áudio, mas essa zoadinha aqui é esse motorzinho. Então, explicando melhor. Abriu-se o inventário, não dividiu o patrimônio. O espólio tem legitimidade ativa e passiva. Tá? Terminou o inventário, se dividiu o patrimônio. Veja, os herdeiros continuam respondendo pelas dívidas deixadas pelo falecido, mas só dentro das forças da herança, ou seja, dentro daquilo que ele recebeu a título de herança, ou seja, de acordo com a parte que lhe coube. Então o herdeiro não vai ser obrigado, claro, às vezes tem uma questão de ordem moral, os herdeiros pagam a dívida do falecido, mas é uma questão moral. Obrigá-los a isso não é possível. Tá? O que vai responder pelas dívidas deixadas pelo falecido é o patrimônio deixado por ele. Se antes da partilha, tira-se do espólio. Se depois, tira-se do herdeiro dentro das forças da herança, de acordo com a parte que lhe coube. Tá bom? Então vamos em frente. Vamos ver a hipótese da assunção de dívida. Vamos a ela. Vejamos o que dizem Fred Dias Júnior, Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira. Vou mostrar a capa do livro para vocês. A obra é esta aqui. Espero que o barulho do motor não esteja atrapalhando vocês. Às vezes eu até paro, mas editar vídeo para mim é tão complicado que eu prefiro tocar direto, me perdoem, tá? Então essa é a obra, tá? Curso de Direito Processual Civil, Execução, é o volume 5, 8ª edição, tá? E olha lá o que eles dizem. É o item C, a página 327. Diz assim, ó, assim como há o negócio de cessão de crédito, que nós falamos no vídeo anterior, há a assunção de dívida. Poderia-se falar cessão de débito também, não vejo por que não, mas enfim, assunção de dívida. Conforme artigos, já tinha falado, O Alexandre Freitas Câmara tinha mencionado o 299. Então, do 299 até o 303 do Código Civil. Então, vamos ver o 299, vamos ver o que ele diz sobre essa assunção de dívida. Código Civil, artigo 299. Veja que vai do 299 até o 303, mas vamos ver por hora o 299. Ele diz assim, assunção de dívida. É facultado a terceira assumir a obrigação do devedor. Agora, olha como eu destaquei para vocês aqui, ó. Com o consentimento expresso do credor. Nós vimos que na seção de crédito não existe essa necessidade de consentimento do devedor. Não existe. Agora, para haver essa assunção de dívida, precisa o consentimento expresso do credor, porque existe um risco muito grande aqui de que com essa assunção de dívida, a obrigação ser transferida para uma pessoa que não tenha patrimônio. E isso pode frustrar a execução. Tá? Daí a necessidade de expresso consentimento do credor. Ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente ou o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta a assunção de dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Viu como eu lembro sempre de uma lição do saudoso Silvio Rodrigues. Eu na faculdade, a obra que nós adotávamos na época para estudar Direito Civil era a obra do saudoso Silvio Rodrigues, que já faleceu tem um tempo, na época era vivo. Parou o motorzinho. Então vejam, ele diz na obra dele, não lembro exatamente qual volume, mas tem um momento da obra do Silvio Rodrigues que ele diz assim: no direito não vale o ditado popular de que quem cala consente. Porque, na verdade, quem cala não diz nada. O que ocorre é que, às vezes, o silêncio traz algumas consequências, mas sempre determinadas pela lei. E veja, aqui fica muito, muito claro que o Silvio Rodrigues está correto nessa afirmação. Não é que quem cala consente. E aqui, pelo contrário, o silêncio vai ser interpretado como recusa. Não, no direito não se aplica, como muito bem dito por Silvio Rodrigues, não se aplica o ditado popular de que quem cala consente, porque quem cala não diz nada.
né? E nesse caso específico, o silêncio deve ser interpretado como recusa. Tá? Interessante, né? Bem, e aí eles prosseguem. A assunção da dívida legitima o novo devedor a conduzir o polo passivo do procedimento executivo, ou seja, ele passa a ser o executado, né? Eu destaquei para vocês aqui, ó, exige o consentimento do credor, já vimos o 299 do Código Civil. Sem ela, o negócio é ineficaz em relação ao titular do crédito cedido. Note que o caso não é de novação subjetiva passiva. Com relação ao Instituto da Novação, remeto vocês também a alguma obra de direito civil. Autores mais modernos, como Pablo Stolze, por exemplo, explicam bem a novação, né? Então eles dizem que não se trata de novação subjetiva passiva. Na novação, a obrigação anterior se extingue. É uma das formas de se adquirir o adimplemento, né? Não é só através do pagamento, pode também através da novação, né? Mas aqui não é caso de novação, tá? A obrigação anterior se extingue se fosse o caso de novação. Aqui não é. Com o surgimento de outra em seu lugar, outra obrigação, né? Na assunção de dívida, que é o caso, a obrigação é a mesma, mas a sucessão no polo passivo, ou seja, muda a pessoa. Enfim, uma distinção que eles fazem de inovação para essa modificação aqui da pessoa que vai estar no polo passivo da execução, tá? Vamos em frente. Não se acanhe, se eu estiver indo rápido, coloquem as dúvidas, os questionamentos, tá? Por favor, me digam que eu estou à disposição aqui para fazer os esclarecimentos que se mostrarem necessários, tá? No futuro próximo aí terei prazer em esclarecer qualquer dúvida de vocês. Vamos ver a figura do fiador. Então, é um contrato, na verdade. Quem já estudou contrato já viu isso, viu o contrato de fiança, né? Vamos olhar rapidamente o que diz aqui o 818 do Código Civil. Vamos ver aqui o Código... Ixi, eu passei. O Código Civil. Vamos ver o que diz o artigo 818. Então, aqui começa a fiança, ó. Capítulo 18 da fiança, disposições gerais. Então, diz o 818. Claro que depois vale a pena olhar os artigos seguintes também, né? Diz o 818. Pelo contrato de fiança, veja que é um contrato, né? Contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não cumpra, né? Eu já disse, repito, perca a amizade, não seja fiador, não seja avalista. Isso não é negócio para ninguém. As pessoas que se metem a isso normalmente só têm problemas, tá? E acabam perdendo a amizade de qualquer jeito. Então, não sejam fiadores, não sejam avalistas, é o conselho que eu lhes dou. Então, a fiança, não vou me estender com relação a isso, porque isso é direito civil. Nem seria a melhor pessoa para explicar isso para vocês, mas a fiança, existem algumas modalidades de fiança, né? Existe a fiança convencional, que é por acordo entre as partes, mas também existe a fiança legal. Vejam depois com calma os artigos 1400 e 1745 do Código Civil. E também existe a fiança judicial, depois vejam com calma, né? Claro, é determinada pelo juiz ou pelo órgão jurisdicional, poderia ser um órgão de segunda instância também, né? Dependendo do caso. E os exemplos vocês acham, dentre outros, o 520, inciso 4, o 573, parágrafo 2º, o 559, todos do Código de Processo Civil, tá? Dentre outros. Então, existe essa classificação da fiança em convencional, legal e judicial. Por que essa ressalva é interessante? Porque o Código de Processo Civil, ele fala, aqui no inciso 4, ó, é 779, a execução pode ser promovida contra. Aí diz no inciso 4, ó, fiador do débito constante em título, olha só, ele fala extrajudicial. Então, ele fala expressamente em extrajudicial. Mas e aí? Poderia vir para o polo passivo também o fiador judicial? Ou no caso de fiança legal? Nós vamos já ver o que diz a legislação e a doutrina com relação a isso. Tá? Temos aqui 4 observações, na verdade. 3 primeiras vamos ver agora, depois a gente vai ver o que diz o Araquém de Assis e vamos ver mais uma observação. Tá? Então, a primeira observação importante. O que diz o artigo 827, parágrafo único, e 828, inciso 1, ambos do Código Civil. E a mesma regra acaba sendo praticamente repetida no artigo 794. É o que a doutrina chama, presta atenção nesse nome que vai ser útil a vocês, benefício de ordem. É essa a denominação utilizada pela doutrina, até porque é essa a nomenclatura que consta na letra da lei. Então vamos ver o que dizem os artigos 827 e 828, inciso 1 do Código Civil com relação ao benefício de ordem. Vamos lá. Vamos ver 827 e em seguida 828, inciso 1. Então olha lá. Efeitos da fiança.
827. O fiador, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Esse é o benefício de ordem. Então ele tem essa possibilidade de indicar o patrimônio do devedor principal para que o seu patrimônio não seja atingido. Tá? Olha o parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, ou seja, pega primeiro o patrimônio do devedor principal, depois o meu. Né? Ele tem patrimônio, não precisa atingir o meu. Né? O fiador, poderia dizer. Então o fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, citos no mesmo município, para atender o interesse do exequente, né? Livres e desembargados, para atender o interesse do exequente, quantos bastem para solver o débito, para atender o interesse do exequente. Não esqueça, veja os princípios lá, veja o princípio do resultado. O processo de execução é voltado para atender os interesses do exequente, não esqueçam disso, né? Agora olha o 828. Não aproveita este benefício ao fiador, que é o benefício de ordem, tá? A redação é até meio truncada, né? Porque passa para um outro artigo, mas enfim, é o benefício de ordem. 1. Se ele o renunciou expressamente. E vejam, nos contratos de um modo geral, nos contratos de fiança, é de praxe. Normalmente constam no contrato que o fiador abre mão do benefício de ordem, tá? Isso, na prática, eu nunca vi uma demanda que envolvesse fiança em que o fiador não tivesse deixado de fazer valer essa possibilidade do benefício de ordem. Então, todas as vezes que eu vi na prática uma ação judicial que tratasse de fiança, sempre nos contratos constava que o fiador abria mão do benefício de ordem. Tá? Mas veja, essa é uma liberalidade, na verdade. Ninguém poderia obrigar o fiador a isso, mas é, digamos assim, o contrato padrão, que muitas vezes o fiador nem percebe que essa cláusula faz com que ele abra mão desse benefício. Né? E o 794 do Código de Processo Civil não acrescenta muita coisa, mas vamos ver a redação dele. Vamos lá para o artigo 794. Pediu que eu posicione o microfone melhor, hoje não estou precisando desviar tanto. Né? Então, no Código de Processo Civil, 794 diz: o fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor. É o benefício de ordem, né? Situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente a penhora. Agora, olha o parágrafo 3º. O disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado. Olha de novo a expressão, lembrem dela. Benefício de ordem. Tá? Então, quem se atrever, quem quiser, quem não seguir o meu conselho e quiser ser fiador, pelo menos veja se no contrato consta que você está abrindo mão desse benefício. Não é conveniente abrir, não. Isso não é interessante para o fiador. É interessante para o credor. É interessante para o exequente. Mas para o fiador, isso não é negócio. Tá? Mas vamos em frente. Vamos para a observação 2. Enunciado de súmula 268 do STJ. Vamos já confirmar desde quando é esse enunciado de súmula. Mas ele diz assim, ó, o fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado. Vejam, por isso que o 779 menciona só título extrajudicial. Porque para ser judicial, ele tem que ter participado do processo de conhecimento. É isso que diz, já dizia o STJ, aliás, súmula 268, né? Vou dar uma dica aqui para vocês. No site do STJ, né, stj.jus.br, vai aqui em jurisprudência do STJ, aí você vai colocar o número da súmula, 268, tá? Tira acórdão, tira decisões monocráticas, tira informativo, deixa só a súmula. Pesquisar. Vamos achar. Pronto, está aqui o enunciado de súmula 268, é de 2002, não me falha a memória, é de 2002, veja que faz tempo, bem antes de vigorar o novo código, já vigorava esse entendimento do STJ. O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado. Porque se ele não fez parte do processo de conhecimento, ele não pode ser executado, porque o título é judicial. Cadê o contraditório? Cadê a ampla defesa? O devido processo legal. A dica que eu lhes vou dar é a seguinte: para entender melhor esse enunciado de súmula, entrem aqui em precedentes. Aí, olha, tem vários precedentes. Vai na íntegra do acórdão e vê os casos que o STJ julgou para chegar a esse entendimento. Você pode ir na ementa no acórdão e você vai abrir, enfim. E aí você vai ver, vai analisar cada um desses casos concretos. Né? Tá aqui o relatório.
para entender o que aconteceu. Né? Esse aqui é bem curtinho, né? Vamos ver um outro precedente aqui, ó. Acórdão na íntegra. Ementa acórdão. Tá curtinho, é porque é 2002, não sei se já ficava tudo na íntegra aqui, né? Mas enfim. Pela leitura dessas decisões, provavelmente você vai compreender melhor por que o STJ chegou a essa conclusão, tá? E hoje, nós temos agora esse entendimento do STJ, que já existia, né, desde 2002, esse enunciado de súmula, agora ele está expresso no 513, parágrafo 5º do novo Código de Processo Civil. Então vamos ver o que diz o Código de Processo Civil no artigo 513, parágrafo 5º. Então diz o parágrafo 5º do 513. Olha lá. Deixa eu ampliar aqui para vocês enxergarem melhor. Diz assim: o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Claro, se o título é judicial, só vai ser executado quem teve a oportunidade de participar do processo de conhecimento. Tá? Ótimo. Vamos à próxima observação. Enunciado 445 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Então, para esclarecer melhor a redação do 779. O fiador judicial também pode ser sujeito passivo da execução. Pode, mas claro, desde que respeitada a regra do 513, parágrafo 5º. Desde que ele, se o título for judicial, desde que ele tenha participado do processo de conhecimento. Claro, né? Se for essa a hipótese. Né? Com relação ao fiador, com relação à fiança ainda, vejamos o que diz Araquém de Assis nesta obra aqui, ó. Sempre digo, a meu ver, a melhor obra sobre o processo de execução que eu conheço. Sem desmerecer os demais autores, mas essa obra é muito completa. Manual da Execução. Essa é a minha 18ª edição, acho que foi a primeira edição que saiu de acordo com o novo código, certamente já tem edição mais recente. Vale muito a pena adquirir, viu, gente? Recomendo. Então, diz Araquém de Assis, que é uma referência em processo de execução, ele faz importante ressalva sobre a figura do fiador. Né? Olha o que ele diz na página 579. Por fim, cumpre relembrar que todo fiador, aí olha as modalidades aqui, ó, convencional, legal ou judicial, né, conforme seja por acordo das partes, disposição legal ou decisão judicial, né, goza do benefício de ordem. Lembre dessa expressão, benefício de ordem. No caso, a faculdade de requerer a substituição do bem penhorado, por força, né, ex vi, do artigo 847. Então ele pode pedir para substituir o bem. Olha, não penhora meu bem não, penhora esse bem aqui que pertence ao devedor principal, pois inexiste o direito de o executado nomear bens, caso, olha lá, não tenha ele renunciado, porque nós vimos que ele pode renunciar ao benefício de ordem. E nos contratos de fiança, essa cláusula é padrão. Geralmente, aliás, todas as vezes que eu vi isso na prática, toda vez que houve uma ação judicial tratando de fiança, eu nunca vi um contrato que não houvesse essa renúncia. Né? Nós já vimos o 794. E, uma vez paga a dívida, o fiador, olha que interessante, executará o afiançado nos mesmos autos por medida de economia. Então vejam, aqui um caso de subrogação. Acrescentem aí a hipótese de subrogação que a gente viu no vídeo anterior. Porque se ele for obrigado a pagar a dívida do devedor principal, ele fica subrogado. E ele pode executar o devedor conforme o 794, parágrafo 2º. Acho que é isso que eu coloquei aqui na observação. Isso, na observação número 4. Ó. 794, parágrafo 2º. Fiador subrogado. Vamos ver a redação do 794. Código de Processo Civil, tá? Então, artigo 794. Diz o 794. O fiador, isso nós já vimos, né? Quando é executado, etc e tal. Aí, agora o que nos interessa é o parágrafo 2º. Ó. O fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo. Então, ele paga a dívida e ele assume o polo ativo para buscar o ressarcimento da quantia que desembolsou. Na prática, coitado, dificilmente ele vai ter sucesso. Dificilmente. Porque se chegou ao ponto de ter que atingir o patrimônio do fiador, é porque o devedor principal não tem patrimônio. Mas, havendo uma mudança na situação financeira do devedor principal, ele pode buscar aqui a satisfação da dívida da qual ele passou a ser credor, né? Ele ficou subrogado. Então, o 794
coloca também o fiador no polo ativo da execução, caso ele tenha sido obrigado a arcar com a dívida do devedor principal. Tá? Então, isso com relação ao fiador. Agora vamos falar do responsável nas situações de garantia real. Vamos ver a respeito dessa situação? Veja, a gente está seguindo exatamente a ordem do 779. Vamos voltar a ele. A gente está seguindo exatamente a ordem do 779. Ó. Ixi, por que saiu de dele? Vamos lá, 779. Então, nós vimos o devedor, nós vimos o espólio, nós vimos um novo devedor que assumiu com o consentimento do credor a obrigação. Acabamos de ver o fiador e agora vamos ver o inciso 5. O responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Então, vejamos com relação a essa situação o que diz Humberto Teodoro Júnior. Eu já mostrei, mas não custa mostrar novamente a capa do livro de autoria de Humberto Teodoro Júnior. É essa obra aqui. Tá? Então, olha lá o que ele diz na página 305. É certo, contudo, que a responsabilidade do titular do bem, dado em garantia, eu destaquei para vocês aqui, ó, limita-se ao valor da coisa. Então, no caso de hipoteca, por exemplo, que foi dado em garantia, um bem imóvel foi hipotecado e se houver necessidade desse terceiro que deu o bem em garantia, né? Diga-se mesmo do penhor, diga-se mesmo do anticrese, são institutos do direito civil que depois vocês devem olhar melhor para entender bem os exemplos, né? Mas ele deu o bem em garantia, uma garantia real, né? E com isso ele vai responder, mas no limite do valor da coisa dada em garantia. Se a dívida for superior, ele não é obrigado a pagar o valor que extrapole o limite da garantia dada por ele. Tá? Em síntese é isso. Então, esgotada a garantia real, né, penhor, hipoteca, anticrese, não subsiste nenhuma responsabilidade pessoal do terceiro garante, daquele que deu bem garantia. Né? Mas enquanto existir a garantia real, será o terceiro responsável executivamente para a realização da dívida, ou seja, para o pagamento. Né? Trata-se, destarte, de uma responsabilidade patrimonial limitada ao valor do bem. Tá? Então, essa ressalva é importantíssima aqui, extraída da obra de Humberto Teodoro Júnior. Vamos em frente. Lembrem que aqui, logo de início, quando a gente falou dos legitimados, o Alexandre Freitas Câmara faz essa ressalva, quando ele fala do inciso 5. Ó. Quando ele fala do 5, ele fala ó, hipoteca, penhor, anticrese. Então, vejam, são institutos de direito civil que depois vocês têm que dar uma olhada para entender bem essa situação. Né? Não vou aqui falar de hipoteca, penhor, anticrese, que a gente foge muito do tema processo civil. Aí a gente descamba totalmente para o direito civil. Né? E também porque eu não seria a melhor pessoa para explicar isso para vocês, não. Francamente falando. E a última hipótese do 779 é o responsável tributário. Né? Vamos ver lá o que diz o Código de Processo Civil. Ó. O responsável tributário, assim definido em lei. Então, aqui relevante a consulta ao Código Tributário Nacional. Aqui, claro, a gente descamba para o direito tributário e aí realmente é uma matéria que eu não posso ajudar vocês, infelizmente. Tá? Mas olha o que eu tirei aqui da obra do José Miguel Garcia Medina. Essa obra aqui, ó. José Miguel Garcia Medina, que aliás foi um dos integrantes da comissão que elaborou o anteprojeto do novo código. Né? Curso de Direito Processual Civil Moderno, essa é a 4ª edição, editora Revista dos Tribunais, né? E de acordo com enunciados da primeira jornada de processo civil do STJ. Tá? Excelente obra, por sinal. Então ele diz o seguinte, ó, em relação ao responsável tributário, é o 779, inciso 6, que a gente acabou de ver, né? Há de se distinguir se sua responsabilidade já foi apurada por ocasião da formação do título ou não, para ver se é uma questão de sucessão processual ou se é o caso dele ser o devedor. Essa é a questão. Não se coloca o problema assim no caso em que o nome do sócio consta da certidão da dívida ativa, encartando-se a situação também na hipótese prevista no inciso 1. Ou seja, aí não é questão de sucessão, aí ele é o devedor. Né? Não há, no caso, redirecionamento, pois o sócio é, desde o início, parte no processo executivo. Desde o início ele já é executado. Né? Ele já tem desde o início legitimidade polo passivo. Agora olha só que importante. Ó. Distinta é a hipótese inversa. Caso o nome do sócio gerente não conste na certidão da dívida ativa. Aí ele não é de início executado, né? Mas sim a sociedade da qual ele faz parte, a pessoa jurídica.
é possível o redirecionamento da execução fiscal contra ele, desde que a Fazenda Pública demonstre a presença de alguma das circunstâncias referidas no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Vamos ver o que diz o 135 do Código Tributário Nacional. E aqui, minha gente, se acontecer uma situação como essa, deve-se agora aplicar o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, porque vai ter que respeitar a contraditória pela defesa desse sócio, que a princípio não era executado, desse responsável, dentre os responsáveis tributários, né? Esse é um exemplo, né? Então diz o 135, Código Tributário Nacional. São pessoalmente responsáveis pelos créditos decorrentes das obrigações tributárias, resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos. Aí vem as três hipóteses, né? 1. As pessoas referidas no artigo anterior, aí depois vejam com calma o 134. 2. Os mandatários prepostos e empregados. E 3. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Então, essa responsabilidade, eu já falei para vocês, mas não custa repetir, ela está aqui a partir do 128. Mas aí é direito tributário e eu não vou ousar aqui falar disso com vocês. Mas o que essa ressalva é interessante porque, para você conseguir distinguir a hipótese de um sócio gerente, por exemplo, que não é o único responsável tributário, mas é um deles, ele ser desde o início executado, e aí ele se enquadraria no 779, inciso 1, já como devedor, ou de a princípio não constar seu nome no título, a princípio ele não ser executado, mas no decorrer do procedimento, a Fazenda Pública solicitar que ele seja alcançado, o patrimônio dele seja alcançado, que a execução seja redirecionada para ele. E aí vai se aplicar o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então aqui envolve tributário, envolve processo civil. Há quem fale em processo tributário, é um termo que para mim soa muito estranho, mas falam em processo tributário. De repente poderia se enquadrar esse tema nessa classificação para quem admite, né? Porque na verdade, no final das contas, tudo vai ser processo civil. Essa que é a grande verdade. Mas tem gente que prefere usar a expressão processo tributário, né? Só não procurem, que vocês não vão encontrar um código de processo tributário. Isso vocês não vão achar. Vocês vão ter que sempre se socorrer do Código de Processo Civil, né? Bem, primeira observação, primeira e única, na verdade, com relação a esse inciso, né? Na Lei de Execução Fiscal, vejamos o que diz o artigo 4º, inciso 5. A Lei de Execução Fiscal é a Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980. Então vamos a ela. Vamos ver o que diz a Lei de Execução Fiscal no artigo 4º, que na verdade aqui nos interessa mais o inciso 5, mas vamos ver todos eles. Ó. A execução fiscal, então quem está no polo ativo é a Fazenda Pública, né? O município, o Estado membro, a União. Né? A execução fiscal poderá ser promovida contra aí o devedor, veja que coincide com o inciso 1 do 779, né? O fiador, olha o pobre do fiador, o espólio, a massa, no caso de falência, né? Massa falida, e aqui o inciso 5, ó, o responsável nos termos da lei por dívidas tributárias ou não, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E 6, os sucessores a qualquer título. Tá? Então, esse inciso 5 diz respeito a essa situação de responsável tributário. Né? Para finalizarmos, vamos resolver essa questãozinha aqui. Eu imagino que fique fácil para vocês agora. Vou até tomar uma água quando vocês leem e em seguida a gente resolve. Vejam aí, por favor. E aí? Vou auxiliá-los aqui. Vamos lá. Tem gente que tá brava aí pelo tempo. Mas aí, se você quiser continuar lendo, dá uma pausa aí e depois a gente prossegue. Mas vamos lá. Prova 2016, já de acordo com o novo código, Fundação Carlos Chagas, Prefeitura de Campinas, para prova de procuradora. Certamente procurador do município, né? Prefeitura de Campinas. Então vamos lá. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente a penhora. A gente acabou de ver isso, né? Então, esse enunciado refere-se ao, letra A, direito de imputação do devedor passível de renúncia pelo fiador por se tratar de direito disponível.
Imputação do devedor. Gente, em algum momento falamos de imputação do devedor? Não, né? B. Direito de preleção ou preferência. Preleção, para mim, não tem nada a ver com preferência. Olha no dicionário, uma preleção para mim tem a ver com ensinar, né? Às vezes até eu coloco aqui em alguns roteiros, conforme preleciona fulano de tal, conforme ensina, né? Então, que é passivo de renúncia pelo fiador. Preleção, não, né? Benefício de ordem. Opa, nós vimos, lembra que eu falei? Lembre dessa expressão. Benefício de ordem, benefício de ordem. Então, na C e na D fala em benefício de ordem, né? Na letra E fala direito, de novo, preleção. Preleção é ensinar, ou preferência, que é insuscetível de renúncia. Então, vamos descartar a A, B e a E. Vamos ficar entre a C e a D. Porque as duas falam em benefício de ordem, e a gente viu que o benefício de ordem é algo relativo aqui à figura do fiador, né? Nós vimos isso. Então, letra D. Benefício de ordem que é insuscetível de renúncia. É insuscetível de renúncia? Não, né? Nós vimos que tanto o Código Civil quanto o Código de Processo Civil falam que ele pode renunciar. E na prática, geralmente consta nos contratos de fiança a renúncia a esse benefício, tá? Então, por exclusão, só pode ser a letra C. Benefício de ordem que é passível de renúncia pelo fiador. Sim, é isso, tá? Vejam novamente no Código de Processo Civil o que diz o 794 no seu parágrafo 3º. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor, situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente a penhora. Agora olha o parágrafo 3º. O disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem. É isso, minha gente. É claro que tem muito mais a dizer aqui a respeito de partes no processo de execução, legitimados no polo passivo, mas eu espero que com esse vídeo eu consiga despertar o interesse de vocês sobre o tema para que vocês possam, a partir daí, se aprofundar. Tiverem dúvidas, questionamentos, fiquem à vontade, digitem, coloquem. Meus alunos, nós temos contato tanto pelo Google Classroom quanto também pelo portal RM. Muitos têm meu WhatsApp, divulguem meu WhatsApp à vontade, entrem em contato comigo. Eu pretendo fazer dentro em breve uma live. Eu vou me esforçar para fazer amanhã, não garanto amanhã, o vídeo vai ficar postado um tempão, enfim. Mas hoje, deixa eu ver o dia, hoje é dia 24 de março, tá? Então provavelmente eu faço a live no dia 25, mas eu vou avisar os meus alunos via Google Classroom, tá? E de qualquer modo a live vai ficar disponível na playlist live. E de qualquer modo eu espero que vocês tenham gostado, por hoje é só e até a próxima.